Boa noite, graça e paz. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e sua família. É uma alegria estar aqui nesta noite abençoada junto com vocês, buscando a presença de Deus e sabendo que grandes coisas Deus tem realizado no nosso meio. Amém? Durante essa semana nós oramos e estamos orando hoje também para Deus afastar todo o mal do nosso caminho. Muitas vezes o inimigo envia seus enviados, suas setas, suas ações, mas por isso que Jesus já ensinou a oração do Pai Nosso, quando nós devemos orar pedindo para o Senhor nos livrar de todo o mal. Então, nós vamos orar hoje para Deus afastar todo o mal do nosso caminho. Glória a Deus, você que chegou agora aqui no canal, se inscreva e acompanhe as orações nesse canal abençoado de libertação espiritual. Vou estar orando enquanto todos estão chegando, amém? Querido Deus e Pai, sabemos que Tu és o nosso guia, o nosso protetor, aquele que tem nos conduzido a toda a verdade. Perdoa todos os nossos pecados e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o que nós pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde, nos livre, guarda nossa família, nossa casa, nossos filhos, cônjuge, familiares de perto, familiares de longe, nos livra de todo o mal. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas famílias. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que têm sofrido dores, injustiça, têm sofrido enfermidades. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia. Graças te rendemos e pedimos, ó Deus, guarda-nos na palma das tuas mãos, como a menina dos teus olhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, sejam bem-vindos então, que Deus abençoe. Abra comigo a palavra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Hoje nós vamos orar para Deus afastar todo o mal do nosso caminho, e em específico hoje para Deus afastar do nosso caminho todo tipo de perseguição espiritual e ódio. 1 Reis 19, 1 em diante diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia. E foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram tua aliança e derrubaram os altares. Mataram os teus profetas espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse:
sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Glória a Deus, olha só, Elias passou por uma ameaça de morte. Ele já tinha chegado ao seu extremo, então Jezabel disse, Elias vai morrer. E debaixo dessa ameaça, Elias se enfraqueceu. Debaixo dessa ameaça, isso trouxe fraqueza, desânimo e depressão a Elias. Queria para si a morte e se entregou praticamente, a ponto de não ter força e de um anjo ter que o alimentar, de um anjo ter que sustentá-lo, para que tivesse forças e chegasse a um monte. E naquele monte, Deus fala com ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Então ele começa a dizer, Deus, esta mulher está me perseguindo, todos os profetas já morreram a fio de espada, está somente eu e agora ela quer a minha morte, para mim basta, disse Elias. Elias já não estava mais com gosto pela vida, mas então Deus falou com ele e disse a ele, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus estava dizendo a Elias que ele se colocasse na presença do Senhor, pois era na presença do Senhor que essa perseguição cairia por terra. É na presença de Deus que Deus vai te proteger, vai te livrar daqueles que te perseguem, dos teus inimigos, daqueles que se levantam contra a sua vida. E muitas vezes tem pessoas que se levantam, não é mesmo? Contra a sua vida. E às vezes se levantam com perseguições, e essas perseguições acontecem dentro da família. É problema com irmão, com sogra, com sogro, com parente, com tio, com primos. Muitas vezes as perseguições se levantam dentro da família, problemas até mesmo com pai ou mãe, perseguições que às vezes a pessoa nunca desejou que isso acontecesse com ela, mas tem gente que a persegue. A perseguição mais comum dentro da família é aquelas brigas entre primos e inveja entre irmãos. E isso está relatado na Bíblia, essas invejas entre irmãos, e aquilo que a gente vê de comum na família, aquelas competições. Porém, o que está no mais alto índice de problemas familiares e perseguições é problema com sogra. Quantas pessoas reclamam disso? Quando a sogra rejeita os filhos que nasceram daquela nora, e trata com diferença essas crianças da outra nora, ou do outro filho, da outra filha. Favoritismos, fala mal da sua aparência, fala mal da comida que cozinha, da criação dos filhos. Nada parece do que a nora faz está bom. Sogras perseguem muitas vezes noras, sim, só que o contrário também acontece. Existem noras que proíbem as sogras de verem os netos, que cortam a ligação, cortam a comunicação, não só dos netos, como cortam a comunicação do próprio filho ou da própria, do próprio filho ali. Isso acontece muito. Noras que cortam a comunicação, então aquele homem já não pode mais falar com sua mãe, seus filhos não podem ter mais contato, são perseguições dentro da família, isso não é uma coisa boa. Existem perseguições também de vizinhos, a gente ouve falar muito sobre isso, vizinhos que falam mal, vizinhos que vigiam, cuidam da sua vida, vizinhos invejosos, vizinhos que fazem obras do mal e colocam no pátio dessa pessoa, tem rixas, discutem por causa do latido do cachorro, dos barulhos que acontecem. Quantas vezes talvez você teve problema com vizinhos? Eu pessoalmente
tive problemas com vizinhos, o meu cachorrinho não podia latir e não podia haver barulho nenhum. Então, é complicado muitas vezes lidar com vizinhos, porque existe sim perseguição de vizinhos. Uma vez uma moça me contou que o seu pai comprou um carro novo, ele se dava muito bem com o vizinho, mas a partir daquele dia o vizinho fechou o rosto, fechou a cara e não quis mais ser amigo do seu pai, não o cumprimentou mais, mesmo morando porta a porta. Então aquele que já era amigo agora estava invejando e se fechou contra o vizinho, e que o pai dela estava muito triste com aquela situação. São perseguições. Existem perseguições de colegas de trabalho, isso a gente ouve muito. Tem pessoas que querem inclusive sair do trabalho, e às vezes esse trabalho até mesmo vem de um concurso público. A pessoa já está estabilizada naquele emprego, naquele serviço, e ela é tão perseguida pelos colegas de trabalho que ela tem vontade de desistir de tudo. Então, existe muita perseguição no trabalho, inveja, competições, contendas, fofocas. Infelizmente, isso existe dentro de âmbitos de trabalho. São perseguições espirituais. A sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes e príncipes espirituais da maldade. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente, não saindo do emprego. Não saia do seu emprego, lute espiritualmente para que esse mal caia por terra em nome de Jesus. Para sair de um emprego tem que ter uma direção muito específica de Deus. Deus tem que falar claramente, já tem que ter outra porta para essa pessoa, porque a emoção ou a perseguição ou a luta espiritual não pode te fazer tomar decisões erradas. A mera opressão faz o sábio agir como um doido. A Bíblia fala sobre isso. Não deixa a perseguição te oprimir e te fazer com que tome decisões precipitadas. Também a gente vê perseguição por causa da condição social. Às vezes a pessoa não tem condições ou mora em determinado lugar e existem pessoas que perseguem, que discriminam, que fazem o mal. Também existe perseguição religiosa, aonde em alguns lugares não aceitam cristãos, não aceitam nada desse tipo, não aceitam a palavra. Existe perseguição religiosa, às vezes por causa da religião. A pessoa ela vai ser maltratada, mas a Bíblia diz que nós devemos tratar bem todas as pessoas, amém? E orar pelas pessoas. Cada um toma a sua própria decisão, tem o livre-arbítrio para decidir, amém? Então hoje nós vamos orar para Deus afastar todo ódio e perseguição do nosso caminho. E vamos pedir a Deus que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. Assim como guardou a vida de Elias, que pensou que ia morrer nas mãos de Jezabel. Vamos pedir que o Senhor nos guarde e nos livre das mãos de pessoas opressoras ou ruins. Amém? Vamos orar então neste momento. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor afaste do nosso caminho todo mal, Pai, nos livre do mal. Hoje eu quero encerrar esta oração pedindo: livrai-nos do mal. Livra-nos, Senhor, de todos os malfeitores, dos sanguinários, das pessoas com má intenções. Nos livra de toda a perseguição espiritual, toda inveja, calúnia, difamação, malfazejo, maldade. Tira do nosso caminho, Senhor, tudo aquilo que for danoso. Pessoas que estão nos prejudicando esta pessoa, vizinhos, colegas de trabalho, familiares. Remove a opressão da perseguição, Pai. Tira do nosso caminho, tira do nosso caminho. Nós pedimos, Pai, e declaramos o Pai Nosso neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje
o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Receba essa oração, receba essa palavra e que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amamos vocês. Foi uma alegria estar aqui e cremos que o Senhor está nos livrando de todo mal e afastando todo mal e toda perseguição do nosso caminho. Que o sangue de Jesus nos cubra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, se inscreve aqui no meu canal, acompanhe as orações diárias e também acesse o nosso site www.profetavinicius17.com.br. Ali você vai ficar por dentro dos nossos eventos, dos nossos livros e de tudo que a gente tem realizado. Que Deus te abençoe e com a graça de Deus nós louvamos o nome de Jesus. Compartilhe essa oração, deixa o like e que haja paz no seu lar. Até amanhã, se Deus quiser.